precioso. Eu não sou mestre, irmãos, em falar sobre esse assunto. Eu acredito que tem muitos outros irmãos que são muito hábeis de falar sobre isso. Mas o que eu vou falar hoje é baseado em pesquisa, né? Em algo que eu ainda estou aprendendo, em algo que eu estou estudando. Eu quero falar um pouquinho sobre a justiça de Deus, né? E como a gente vai aplicando ela ao longo do nosso dia a dia. O título da mensagem que eu vou falar hoje é Revista-se com a Justiça de Deus. Nós temos ali um versículo, né? Um dos versos que eu mais gosto da Bíblia é está no capítulo de Efésios 6. Eu gosto de vários versículos que estão lá, né? Porque aqueles versículos, eles nos colocam diante de nós a armadura que Deus tem para nos proteger, né? E isso me fortalece todos os dias, irmãos. Mas tem uma das partes dessa armadura que a gente às vezes não dá muita atenção, né? Eu acho que a gente dá muito pouca atenção para os atributos do caráter de Deus. E é uma coisa extremamente necessária. Irmãos, nós estamos no fim. No fim. O tempo para a gente pregar é agora. Só que para a gente pregar, nós temos que viver o que nós pregamos. E viver o que nós pregamos exige que nós sacrifiquemos o nosso eu para que nós sejamos semelhantes a Deus, né? E às vezes nós queremos o quê? O poder de Deus, nós não queremos o caráter dele, né? Nós seguimos muito mais as artimanhas de Satanás do que a vontade de Deus. Então hoje eu quero refletir um pouquinho sobre esse atributo de Deus, a justiça, né? Nós sempre falamos sobre justificação pela fé, nós sempre aprendemos sobre a justiça no sentido de como nós entendemos como Deus lida com o pecador, né? E aí nós entendemos de justificação. Mas no dia a dia, irmãos, como nós mesmos escolhemos essa justiça, é uma coisa extremamente raríssima. Acho que nem chega a ser raro, seja extinto. Ninguém fala como nós aplicamos a justiça na nossa vida, na rotina, né? Nós só entendemos a justiça que Deus desempenha sobre a nossa salvação. Então hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre isso. É só uma reflexão. Tá bom? Vamos lá. Na prática, irmãos, no nosso dia a dia, quando nós vamos tentar aplicar a justiça, né? Como nós não dedicamos a estudar exclusivamente a isso, nós não estudamos exclusivamente o caráter de Deus, nós aplicamos na prática a justiça por nossa conta, né? Nós fazemos no nosso entendimento. É no seu gosto, é no seu jeito de pensar, é no seu jeito de ver as coisas. É muito mais sobre você do que, às vezes, você nem sabe como que a outra pessoa pensou, né? E isso é uma coisa que a gente precisa vigiar, irmãos, porque senão nós alimentamos o orgulho próprio. E o cristão, irmãos, ele não tem que ser obrigado a ter uma vida perfeita. Em Cristo, ele consegue uma vida perfeita, mas essa vida perfeita em Cristo, ela é um equilíbrio. É um equilíbrio de várias outras áreas que estão interligadas. E hoje, irmãos, nós temos muito conhecimento da verdade. Muito. E essa verdade, irmãos, liberta. Mas é justamente por isso que nós devemos tomar muito cuidado. Porque o reformista, irmãos, não sabe lidar com tanto de verdade que tem. E aí, o que ele faz? Ele age pelo orgulho. O reformista tem a tendência de imitar os fariseus, se isolar, se misturar de ninguém e achar que está sendo justo. E isso gera consequências com o fato de, no geral, irmãos, nós não sabemos lidar socialmente com pessoas em necessidade. Eu não sei lidar, irmãos, quando
tem uma pessoa assim, que precisa de ajuda, está passando necessidade, eu fico sem reação. É uma grande falha, mas eu, hoje olhando, muitas pessoas são assim na igreja. E a gente precisa vigiar, a gente precisa parar com isso. E isso traz consequências, irmãos, de não pregar o evangelho, tá bom? E acaba que nós fazemos só eventos e projetos apenas para membros e não pensamos para pessoas de fora. E eu estou genuinamente muito feliz esse ano de ver o empenho aqui do nosso dirigente, o Carlos, está super empenhado aqui a se preocupar em cada evento, cada projeto, a gente trazer mais uma alma, né? Nós auxiliarmos mais pessoas. E eu tenho certeza que o João Carlos está sendo muito inspirado pelo Espírito Santo nesse projeto. Estou muito feliz, porque, irmãos, nós temos tendência de guardar a verdade para nós. Nós fazemos só coisa para nós. Não sabemos nem como, que palavras a gente utiliza para pessoas em situação precária. Nós pensamos em nós. A pessoa que está em situação de necessidade, para ela, a vida que você tem, você é rico. Você, sendo estável, para ela você é rico. E aí para você? Você acha que não? Nossa, ô dureza, pagar essas contas, trabalhar, acordar cedo, nossa, dureza. Mas para uma pessoa que está em extrema necessidade, não é essa a realidade dela. E a gente não sabe se colocar na realidade da pessoa. E é até curioso, irmãos, quando você para ler a Bíblia fala muito mais de ajudar o próximo do que guardar o sábado. Mas é muito mais difícil ajudar o próximo do que guardar o sábado, né? É fácil guardar o sábado, mas como é difícil renunciar o nosso eu para servir o outro. O significado do amor aqui na terra, irmãos, ele tem um outro sentido. O significado do amor aqui na terra é outro. Nós, na nossa mente, o amor aqui na terra, ele parece uma coisa muito assim, ai, tadinho, né? Vamos ajudar, parece uma coisa de dó, parece uma coisa, ai, empatia, parece uma coisa que cede muito, né? Ai, tem que ceder muito. Só que não é esse o significado, irmãos, do amor que vem do céu. O amor que vem do céu, ele tem o equilíbrio de todos os frutos do Espírito, tá bom? Faz parte do amor de Deus ser justo e faz parte do amor de Deus ser misericordioso, tá bom? Isso é amor. E isso é fácil de entender para quem é mãe, para quem é pai, para quem tem filho. Porque, por amor ao seu filho, você tem que saber a hora de ser justo com ele. Tem hora que ele vacilou, ele sabia que não era para ter feito aquilo, e aí você dá um castigo. Você está sendo justo. E tem hora que você tem que ser misericordioso, não é? Porque às vezes o seu filho agiu por inocência e queria fazer algo melhor. Eu lembro, irmãos, de uma experiência, quero colocar aqui a foto de um livro rabiscado. Não sei se os irmãos vão conseguir ver. Se der para apagar. Os irmãos estão conseguindo ver? Mais ou menos, um pouquinho. Irmãos, esse é um livro do meu pai, antigo que são. Ali minha mãe escreveu: este livro pertence a Décio Corte. E aqui embaixo está a minha obra de arte. Irmãos, eu tinha talvez uns 6 anos quando eu fiz isso. Tinha uma
dele, assim. Eu fiz isso. Meu pai conta um pouquinho assim, com dor no coração, mas ele conta muito mais com alegria, né, de ser engraçado, né? Então, esse foi meu dom desde criança, deixar minha marca. Então, assim, poxa, eram os livros do meu pai, né? Eu acabei fazendo isso, mas meu pai até que não ficou bravo, né? Ele perdoou eu, ele agiu com misericórdia. Mas, irmãos, teve uma vez na escola que eu tinha acho que 8 anos, 9, por aí. Já era grandinha, né? Mas eu era muito, assim, criançona, né? E aí acabou que no recreio, com alguns meninos, tinha uns 2 meninos assim, e a gente era amigo, assim, brincava, e de repente tinha uma coleguinha nossa, que também estava junto, e a gente começa a fazer uma brincadeira ali, e na ingenuidade a gente começa a fazer bullying com ela. Só que a gente nem estava percebendo que estava fazendo bullying, e nem ela também percebia, menina. A gente estava brincando assim. E foi uma brincadeira assim que saiu dos limites. Saiu muito dos limites. E a gente fez ali na inocência. Pra mim, eu estava ali, nossa, criando laços, né? Fazendo amizade com os meus coleguinhas. Mas de repente acabou o recreio, a diretora viu, falou pra gente parar com a brincadeira, chamou a gente na direção. Nossa, eu gelei. Foi a primeira vez que eu fui na direção da escola. Eu nunca tinha ido, eu sempre fiz direitinho. Nossa, eu gelei. Beleza, aí ela chamou meu pai, conversou. Mas quando chegou em casa, minha mãe ficou sabendo. Nossa, eu levei uma chinelada das boas para nunca mais esquecer. Eu lembro até hoje, irmãos, o sentimento que eu tive na hora de receber tanta chinelada. Irmãos, eu tava assim, nossa, mas eu não sabia que era errado, por que eu tô apanhando tanto assim? Mas é que a brincadeira assim, não foi só bullying, saiu um pouco dos limites. E minha mãe foi muito correta em ter me educado, porque nunca mais esqueci, nunca mais eu fiz aquilo. Então ela agiu pela justiça, né? E nunca mais. Aí depois, morei em outra cidade, já era pré-adolescente, eu sofri bullying. Então, eu fui educada pela minha mãe e fui educada por Deus, né? E depois eu vi na pele como é ruim, né? Sofrer bullying. Enfim, irmãos, nós precisamos aplicar a justiça que vem de Deus no nosso dia a dia. E essa justiça, ela também vem do amor. Não é porque, é amor, calma, cuidado. Veja que tipo de amor que você acredita, tá? O amor do mundo vê, o amor é assim, deixa ele escolher, tomar suas próprias decisões, deixa ele livre. O amor é assim no mundo, né? Mas o amor de Deus, ele tem justiça e tem misericórdia, tá bom? Tem um texto aqui, um devocional, Maravilhosa Graça de Deus, da Ellen White, que diz assim: a justiça é o fundamento de seu trono e o fruto de seu amor. Era o desígnio de Satanás divorciar a misericórdia da verdade e da justiça. Buscou provar que a justiça da lei divina é o inimigo da paz. Mas Cristo mostrou que no plano divino elas estão indissoluvelmente unidas. Uma não pode existir sem a outra. A misericórdia e a verdade se encontraram e a justiça e a paz se beijaram. Olha que texto maravilhoso. Irmãos, nós frequentemente usamos o nosso próprio orgulho como base para julgar as pessoas. Se nós precisamos
nós precisamos alimentar a justiça do céu em nosso dia a dia. Nós precisamos fazer uma dieta, irmãos, de justiça. Achei muito legal aqui a Gleides falando da creatina, né? Mas temos que também cuidar da nossa saúde, da saúde do nosso caráter, irmãos. Mas é impossível por sua força, tá? Você tem que confiar em Cristo, tem que ter um relacionamento com Ele. E Ele vai te fortalecer para alcançar a justiça e todos os frutos do Espírito. Lá em Coríntios 13, 4 e 7, tem um pouquinho, um resumo, né? Um pouquinho do que é o amor. O amor, ele é sofredor, ele sofre, ele dói. Tenho certeza que minha mãe, ela sofreu muito quando estava batendo em mim. Ela ficou muito chateada. Ela ficou chateada comigo, mas ela ficou mais chateada ainda da menina que sofreu o bullying, né? Quando ela foi me dar advertência. Então o amor sofre, faz parte do erro. O amor não é invejoso. Quando você ama alguém, você não fica invejando. O amor não fica pegando, colocando assim, manipulando a pessoa para o mal, né? Não é leviano. Não ensoberbece, não fica falando só de si, né? Não se importa com indecência. O amor, ele é decente. Ele não fica buscando o interesse próprio. Ele não se irrita tão facilmente, porque ele percebe que a realidade da outra pessoa é outra. Não suspeita mal. É uma pessoa que não fica alimentando a cabeça. Nossa, o que ele está pensando? Irmãos, às vezes tem pessoas que falam, esses dias mesmo, teve uma irmã que falou para mim, nossa, desculpa, eu não coloquei você na lição naquele evento, não sei o que lá. Eu nem lembrava que aquela irmã tinha me chamado. Nem lembrava. E várias vezes tem pessoas que acham que eu fico, nossa, pegando, sabe, lembrando, nossa, aquela pessoa não fez isso comigo. Não esquece, às vezes a pessoa não conseguiu no momento certo, tudo. Para que vai alimentar? Para que vai alimentar a preocupação, né? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, espera e suporta. O amor, ele suporta muita coisa. Se você ama, você suporta, você consegue suportar. Se você não consegue suportar, você tem que trabalhar o que está impedindo. Mas o amor, quando você ama, você suporta. Irmãos, quando falamos de justiça, de julgar os outros é muito bom, né? Principalmente quando é algo que nós temos facilidade de vencer e a outra pessoa não. Só que a pessoa às vezes não sabe, né? Que se tem uma outra área que você ainda não venceu, se ela soubesse, ela também poderia jogar na sua cara. Então nós temos que ter prudência. Existem pessoas, e eu já me senti no direito de pensar assim, que aparentemente a vida é muito correta. Faz tudo certinho na igreja, canta, prega, dá o dízimo, faz tudo certinho. Mas só porque tem uma vida aparentemente correta, não quer dizer que ela tem o direito de julgar alguém do jeito dela, tá bom? Isso não dá o direito. Não somos Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Quando nós julgamos demais, temos que tomar cuidado para não tomar o lugar de Deus. E o que me deixa muito decepcionado às vezes é ver que às vezes tem gente que julga muito sem ajudar, né? Não cria um relacionamento, não cria intimidade, não sabe nem o que a pessoa está passando. É diferente você julgar uma pessoa que você vê a cada 3 meses e uma pessoa que você vê ao longo do dia, né? Você conversa, você tem um relacionamento, você sabe qual é a conduta da pessoa, você sabe mais ou menos qual é a posição dela, se ela está se aproximando da verdade ou se ela ainda tem dificuldade. Você percebe quando você tem um relacionamento. Existem pessoas, por exemplo, que na frente é de um jeito, né? Na frente de muita gente. Tem pessoas que é de outro, quando está sozinha, né? E é por isso que a melhor pessoa que poderia julgar você é aquela que mora com você, né? Que te vê todo dia. É por isso que nós temos que sempre ter
prudência. Eu mesmo, irmãos, eu pela graça de Cristo, eu tento ter domínio próprio, mas os irmãos aqui que me conhecem sabem que quando às vezes tem alguma coisa que de repente não ficou legal, às vezes eu me expresso, né? Alguns irmãos aqui às vezes sabem que eu fico, nossa, eu fico com uma cara tão assim, puxa, estava tudo certinho e saiu do eixo aqui. Então, é porque eu me sinto segura com os irmãos aqui. E aí eu sei que não vão julgar da forma errada, porque vocês sabem o que está acontecendo. Então, nós temos que ter essa prudência. Nós não devemos precipitar em falar de alguém sem antes ser justo consigo mesmo, sem conhecer o que a pessoa está passando, sem ter o mínimo interesse pela salvação dela, ou mesmo pela contribuição da salvação dela. Pode ser que a pessoa esteja passando por uma fase difícil que nem ela mesma está percebendo. Precisamos nos revestir da justiça de Deus todos os dias, não só na hora que a gente for julgar o nosso irmão, não só uma vez por semana. E isso não é julgar pelas aparências. É sermos sábios e inteligentes para avaliar cada coisa. Por exemplo, é justo pensar que não é porque uma pessoa está muito tempo na igreja que ela faz exatamente tudo certinho. Nem sempre medir o tempo, nesse caso, quer dizer alguma coisa. Eu vejo muitos irmãos, às vezes, que pararam no tempo e deixam ser guiados pela intuição. E não se dedicam mais em se aprofundar na palavra como quando estava para ser batizado. É firme no ponto, mas às vezes um outro vacila, porque não estuda, não avalia. E o fato de uma pessoa nascer na igreja não quer dizer que ela conhece a igreja. Ela pode até ter predisposição, mas não quer dizer que ela conhece tudo sobre a igreja ou teve um relacionamento com Jesus. Nem sempre quando vemos alguém ajudando aqui na igreja, quer dizer que ela é do mesmo jeito lá fora, né? Existem pessoas que têm um jeito na igreja e outro em casa. Não estou falando do mau sentido, mas, por exemplo, o meu irmão, na igreja ele é muito caladão. Mas em casa, nem pagando para ele pode falar. Então, assim, tem pessoas que têm um jeito, mas as pessoas até nisso reclamam dele, viu? Muito quieto, muito calado. Então, temos que ter cuidado, né? Julgar. Existem momentos, irmãos, que devemos avaliar os níveis de maturidade da pessoa em algumas áreas da vida. Tem pessoas que eu sei que são muito maduras quando se trata de profecia, mas o relacionamento com a família é muito difícil. E a Bíblia dá muito mais importância ao relacionamento com a família do que, às vezes, a profecia fala muito mais. Tem pessoas que têm muita maturidade para áreas específicas e outros que não. Tem uma igreja, irmãos, que eu morei, que o pessoal era muito fervoroso assim, no trabalho missionário. Nossa, o dia que pedisse para fazer distribuição de folheto era uma beleza, uma bênção. Mas a reverência, irmãos, nossa, era terrível, terrível. Onde que está certo isso? Não está certo. Como que era fervoroso no trabalho missionário, chega lá uma visita e vê a igreja fazendo um barulho absurdo? Ninguém prestava atenção direito na mensagem. Então, assim, a gente tem que vigiar, sabe? Se a gente exige demais de um lado, a gente tem que equilibrar também do outro. A vida cristã é um equilíbrio. Enfim, existem muitas coisas, irmãos, que nós devemos avaliar, tá bom? 1 Coríntios 9:22 é um versículo que ajuda a gente a ter uma base, né? Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para todos os meios chegar a salvar alguns. Nós temos que ter o equilíbrio, mas sempre se preocupando em como nós estamos influenciando na salvação do nosso irmão. E esse assunto de justiça é extremamente importante. Tem uma parábola, irmãos, que eu gostaria de compartilhar aqui, que está lá em Lucas 10:25. Eu gostaria até que os irmãos prestassem bastante atenção, porque essa parábola é do bom samaritano, sei que todos já ouviram
mas ela tem uma reflexão muito interessante que eu nunca parei para pensar. Lá em Lucas 10, 25, um doutor da lei, Jesus estava no Sinédrio, né, ensinando, e aí chegou o momento de alguém, se tivesse alguma dúvida, perguntava para ele esclarecer através da palavra, né? E aí o doutor da lei se levantou e falou: Mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Essa pergunta do doutor da lei, irmãos, não tem muito sentido, por ele ser o doutor da lei. Porque os judeus, eles já acreditavam que tinha salvação garantida. Eles já sentiam que eram filhos da promessa, já sentiam que a vida eterna já estava garantida. Então não fazia sentido ele perguntar: o que farei para lhe dar a vida eterna? Ou ele era filho para receber herança, ou não era. Só que aqui no versículo mesmo, olha só. Tentando, em algumas traduções diz testando. Eles estavam querendo lançar um teste para Jesus, né? Ele queria testar. E Jesus, percebendo isso, respondeu com uma outra pergunta. Porque ele sabia que aquela primeira que ele fez não era o que realmente ele queria perguntar. Vamos acompanhar? Lucas 10, 26 e 29. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E olha só, o próprio versículo responde que ele queria se justificar. Não era aquela pergunta lá no começo que ele queria mesmo, ele queria essa aqui, ele queria a resposta dessa pergunta. Foi aí nessa pergunta que ele disse que realmente queria. E provavelmente ele queria fazer o que era correto, né? Ele queria ter paz com Deus que ele não estava tendo naquele momento. Talvez aquele doutor da lei nasceu na igreja, ou se não, foi extremamente dedicado nas coisas da igreja, ajudava, participava, mas tinha alguma coisa que não tinha paz. Tudo que ele fazia não havia trazido paz até aquele momento. Então Jesus contou a parábola do bom samaritano. Eu não quero ler aqui muitos textos, sei que os irmãos já conhecem, mas a história, resumindo, um homem estava indo de Jerusalém para Jericó, né? E de repente ele foi assaltado pelos ladrões e foi muito maltratado. E aí, nessa estrada de Jerusalém, irmãos, essa estrada de Jerusalém a Jericó tinha mais ou menos uns 25 quilômetros. Eu quero até mostrar uma foto aqui de uma figura, mais ou menos para os irmãos terem noção. Ó, tem o passadorzinho. Bom, vou tentar mostrar aqui. Essa aqui é a estrada, ó, de Jerusalém para Jericó. Jericó está ali embaixo, ó, aqui embaixo, e lá em cima está Jerusalém. Então dava mais ou menos 25 quilômetros. Andando a pé, como geralmente as pessoas faziam, gastava mais ou menos umas 8 horas. Era puxado. Se fosse no jumentinho, economizava um pouquinho e dava umas 6 horas. Economizava umas 2 horas de estrada, mais ou menos. E nessa estrada, uma estrada que os romanos haviam feito, quase não tem curvas. Ela é relativamente reta, né? Que a gente dá para ter uma noção que ela é um pouco reta, né? Muito bem. E aqui, ó, onde está escrito esse aqui, Inn of the Good Samaritan, tem um sítio arqueológico de uma provável estalagem. E é justamente uma estalagem da época de Jesus. É bem interessante. Tá bom? Então o caminho aqui, ó, é Jericó a Jerusalém, e ele não é tão curvo assim, beleza? E essa aqui também faz parte da estrada. Essa aqui provavelmente é a estrada em que esse homem teria sofrido, né? Esse assalto dos
percebe que tem muitas montanhas aqui e aqui também. Então era um vale que tinha ali, tá bom? E esse aqui, esse nome aqui, Wadi Kilt, é o Vale da Sombra da Morte, que Davi ele tem lá nos Salmos. Isso. Então, aqui nós temos muito isso. A Samaria bem do lado da Judéia. E os samaritanos eram extremamente odiados, né, pelos judeus, nós sabemos muito bem. Era um ódio que eles tinham um coração tremendo e eles julgavam uns aos outros com toda a força do ódio, né? E esse vale, irmãos, ele era um lugar muito perigoso, porque os ladrões conseguiam se esconder nas pedras, né, e apareciam de surpresa para assaltar. E era muito comum as pessoas irem em grupo, tá bom? Para descer e não ir sozinho. Só o fato daquele homem que foi assaltado na parábola, ele ter ido sozinho, ele vacilou bonito. Ele foi muito imprudência. E muita gente podia estar julgando, né? Nossa, por que ele foi sozinho? Sabe que perigoso, né? Mas a gente às vezes não sabe o que levou ele a ter que passar mesmo assim sozinho, né? Não sabemos o que motivou, mas só Deus sabe. Mas de qualquer forma, aquele homem foi assaltado, maltratado, ficou seminu, praticamente todo ensanguentado, semi-morto. E enfim, aparece um abençoado, né, que também estava sozinho, passando aí para outro que não estava muito prudente, né? Lucas 10:31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo o sacerdote, e vendo-o, passou de largo. O sacerdote, o homem estava aqui sofrendo, ele passou longe, nem chegou perto. Por que será que aquele homem não ajudou, irmãos? Conheceu pela fé. Ele conheceu pelo samaritano. Será que era um samaritano que estava ali, acabado? Ele conheceu que não era judeu. Não sei. A Bíblia não fala. O sacerdote, irmãos, provavelmente, eu acho que era um judeu, né? Então beleza. Samaritano, que a pessoa que ajudou, que era Eu acho que eu já ouvi isso mesmo. Então, o homem que sofreu ali aquele assalto, ele era um judeu. E, de repente, passou um sacerdote, né? Que era uma figura extremamente importante lá em Israel. Só que, irmãos, existe um motivo. Na época, na lei de Moisés, havia algumas prescrições para a purificação do sacerdote. E entre elas estava uma que dizia que ele não podia se contaminar durante o momento em que ele estava oficiando em Jerusalém, como sacerdote. Ele não podia ter relações íntimas com a esposa dele, não podia ter contato com fluido humano, sangue humano, nem tocar em cadáver. E aquele homem, como sacerdote, ele estava no turno dele, provavelmente, porque havia, às vezes, 24 turnos, né, de sacerdote no tempo. E se um sacerdote se contaminasse, era uma coisa muito séria, porque não era muito fácil de trocar de pregador igual a gente troca hoje, né? Se às vezes eu não posso pregar, a gente consegue dar um jeito, né? Mas lá, trocar de sacerdote era muito difícil. Então, ele estava descendo no ofício dele de sacerdote, e ele não podia tocar naquele homem. E aquele homem está morto, talvez. Iria dar uma desorganização tremenda na administração do sacrifício do templo. Então, por ser muito fiel à lei de Deus, ele não ajudou aquele homem. Mas será que ele estava certo? Eu acho que ele deu prioridade mais às tradições, né? Mas para ele era extremamente importante, né? Aí podia ter chamado alguém. Lá pro socorro. não era só tradição, era uma regra da igreja. Exatamente, era uma regra da igreja, né? Mas talvez um caso desse, né? Ele poderia ter ajudado. Mas é igual no caso de hoje, muitos no sábado não vão ajudar só depois do pôr do sol, fazendo a mesma coisa muitas das vezes. Exatamente, Cássio. Hoje nós sabemos que é ideal nós guardarmos o sábado, né? Nós dedicarmos o dia para Deus. Mas se tiver alguém em alguma necessidade urgente, né? A gente ajuda. Existem
existem dois extremos muito perigosos quando lidamos com a ética e a moral de Deus. Um extremo perigoso é você ser muito legalista, extremo, e não perceber outras situações que são extremamente necessárias. Nós não estamos no céu, irmãos, para adorar em paz, a gente não vou ajudar não, fazer igual sacerdote, não, tenho que exercer o meu papel. Sem ninguém incomodando. Nós estamos no mundo de pecado, a nossa missão é ajudar. E há momentos, irmãos, que devemos analisar se estamos priorizando muito mais o mármore do que as pessoas que Jesus morreu. E há outro lado muito extremo e muito perigoso, que é a gente fazer de uma exceção uma regra, né? Aí ser muito liberal. A gente não pode ter esse desequilíbrio de jeito nenhum. E aí coloca, às vezes, muda as regras da igreja para a outra pessoa ficar bem na fita. A gente tem que ter prudência, irmãos. É muito perigoso esses dois extremos. A vida cristã é equilíbrio. E é justo que sejamos equilibrados. Jesus quis mostrar com a ocasião do sacerdote que existem momentos que há uma situação emergencial que nós precisamos ter atitude. E um dever dado por Deus está acima de outro dever dado por Deus. E você precisa ter essa sensibilidade do Espírito Santo para saber quando é que você vai parar uma coisa para atender alguém e os momentos em que você não vai sacrificar princípios apenas para não ofender o gosto pessoal do indivíduo. Esse é o equilíbrio. A vida cristã é um equilíbrio. Não é mudar toda a lei de Deus por causa de alguém e nem por legalismo evitar expulsar, desprezar alguém como se nada tivesse acontecido. Senão, nós vamos acabar agindo como sacerdote. E atrás do sacerdote, quem vem em seguida? Lucas 10:32. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de lá. O sacerdote, ele fez assim, passou de longe, né, de cantinho. Já o levita, ele passou ali em cima, ele até deu uma olhada, ele foi de pertinho. Porque aqui no texto, no hebraico, essa palavra, chegando àquele lugar e vendo-o, ela tem o sentido de investigar. Ele passou, olhou assim. O levita, irmãos, ele não tinha as mesmas restrições de purificação do sacerdote. Por que será que ele não quis ajudar também? Irmãos, como eu mostrei lá naquela imagem, a estrada era mais ou menos reta, né? Dava para ver que não tinha tanta curva ali no caminho, né? E aqui no texto diz que o levita, ele, de igual modo ao sacerdote, estava chegando naquele lugar. Ou seja, ele estava logo, né? Bem perto. Ou seja, ele provavelmente viu o que o sacerdote não fez. E ele falou, o sacerdote não fez, o que eu vou fazer? Nós temos que tomar cuidado, irmãos, se a gente está terceirizando, né, a nossa individualidade. Tem pessoas que querem terceirizar a responsabilidade cristã nas costas do pastor, dos líderes, e não fazem o trabalho para contribuir com o corpo da igreja. Irmãos, essa parábola que Jesus contou, ela tem uma curiosidade. Ela não era só uma historinha com moral. Ela foi um fato real. Eu não sabia disso, achei muito legal. Era um assunto que estava todo mundo comentando na região, provavelmente. E aquele doutor da lei que perguntou lá no começo, ele estava dentro da mente dele, conflitando com o que era justo numa situação dessa. E Jesus, com a sabedoria dele, ele explicou essa história que tinha acontecido. Ellen White cita no livro Parábolas de Jesus, no capítulo do Bom Samaritano, no primeiro parágrafo da página 499. Isso não era uma cena imaginária, mas uma ocorrência verídica, que se sabia ser tal qual era apresentada. O sacerdote e o levita que tinham passado de largo encontravam-se entre o grupo que escutava as palavras de Cristo. As pessoas que passaram, que viram a pessoa que sofreu pelos ladrões, elas estavam lá ouvindo essa parábola. Enquanto Jesus contava a história, todos lá estavam ouvindo, inclusive os que participaram dela. E provavelmente aquilo era uma coisa que estava em conflito no coração daquele doutor da lei. E aí, o que
mostrar? Isso, essa daí. E nessa imagem, irmãos, os samaritanos, nem com reza brava, passavam aqui, nesse caminho onde os judeus passavam. Poderia ser linchado, maltratado, xingado. Eles passavam mais aqui por cima, ó. Já que a Samaria era aqui, eles passavam mais aqui por cima, assim, ó. Mas não passava nem. Só que o samaritano, ele fez questão de descer ali e ajudar, né, aquele homem. Aquele samaritano que ajudou, irmãos, talvez ele cresceu odiando os judeus. Por isso ele andava por cima da estrada, para não ter nenhum problema, né? Mas quando ele viu alguém em necessidade, ele não olhou cor, não olhou lugar, ele desceu e foi ajudar, sem julgar. Essa imagem, eu quero mostrar aqui mais uma, de uma hospedaria. Isso, essa aí. Essa imagem aqui, irmãos, lembra que lá no mapinha eu falei, ó, essa aqui é a hospedaria. E nessa região que eu mostrei, lá no mapa, é esse daqui, ó, esse sítio arqueológico. Esse daqui é uma hospedagem que encontraram da época de Jesus. E aqui é tipo a cozinha. Então, provavelmente, já que essa história é real, foi aqui que tudo aconteceu. O samaritano entregou lá pro homem da casa auxiliar nas feridas, né? E justamente da época de Jesus. Então, provavelmente foi aqui que tudo aconteceu, porque só tinha ela, tá? Não era hotel em cada esquina igual a gente tem hoje. Era esse hotelzinho que para todo mundo. E aí a gente tem o texto, Lucas 10, 33 a 35. Mas certo samaritano, comovido de compaixão, aproximou-se a todas as feridas, deitando-lhes azeite de vinho e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem. E no último versículo, né, ele falou para o hospedeiro: cuida dele e tudo que de mais gastares eu vou te pagar quando voltar. Pode. Coloca aquela outra imagem da hospedaria. Uma imagem. Isso. A hospedaria seria assim, tá? Se ela tivesse construída. E essa hospedaria, irmãos, como era difícil de ter hotel e a trajeto era muito longo, as pessoas tinham que parar, todo mundo. Às vezes era sacerdote, às vezes tinha prostituta no meio, às vezes era uma pessoa muito legal que tinha no meio, às vezes era uma pessoa chata que tinha no meio, só tinha esse lugar. Não tinha outro. Todo mundo ficava ali. Porque o trajeto era muito longo, era uma necessidade, senão poderia ser assaltado, né? Então não era fácil ter um hotel que todo mundo ali estava coladinho, né? Mas não tinha opção. Muito bem. No Lucas 10, 36 e 37, Jesus diz: qual desses três parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E aí o doutor da lei falou: aquele que usou de misericórdia. E Jesus falou: então, faz o mesmo. Nessa parábola, irmãos, a indagação do doutor da lei mostrou o quanto ele tinha dúvidas sobre as coisas que colidiam com os rituais, com as regras, e ainda aplicar isso na prática com a lei de Deus. Não teve ninguém para orientar aquele doutor em como obedecer corretamente. Nessa parábola, o doutor tem a mesma representação do homem que foi assaltado na beira da estrada. E os líderes que ele tanto respeitava e que era fiel não tinham trazido a paz. E a ajuda veio de quem menos esperava, de um samaritano, que é representado por Jesus. Irmãos, Jesus, a gente sabe da história da mulher samaritana, né? Nessa época, Jesus já era xingado de samaritano. Samaritano, irmãos, era o xingamento da época, era palavrão. Só para vocês entenderem o nível da coisa, era palavrão quase. E Jesus, ele era chamado samaritano. E ele foi apresentado ali para aquele doutor da lei. Porque ele queria a justiça. A igreja é uma hospedaria e Jesus pede que cuidemos daqueles que ele traz. Assim como naquela hospedaria tinham pessoas contraditórias, devemos cuidar independente da situação. Cuida dele e tudo que de mais gastares eu te pagarei quando voltar.
O nome dele é Nicholas Winton, esse da foto. Ele foi um corretor lá na Inglaterra, se não me engano, e ele foi um ativista muito forte assim, para ajudar no tempo da Segunda Guerra. E ele salvou mais de 600 crianças judias. Ele tirava essas crianças para a Inglaterra, tirava da Alemanha para a Inglaterra, e lá conseguia famílias para adotar elas na esperança que fossem devolvidas para os pais. Só que a maior parte dessas 600 crianças, os pais morreram. Quando ele tirava elas, ele tentava brincar com elas, entreter, né? Porque ele via que elas ficavam assim, cadê o papai, cadê a mamãe? Sumiu, elas não sabiam o nível da guerra que estava acontecendo, né? De repente, não estavam mais com os pais. Depois que a guerra... Bom, antes de continuar a história, eu quero mostrar aqui, pode ir dando sequência. Olha só, aqui tem umas fotos dele com as crianças, olha que legal. Ele resgatando essas crianças lá da Alemanha. E aqui tem um monumento, se alguém for um dia lá, vai ter essa figura dele aí, segurando uma criança, porque ele ajudou muito a salvar, né? Interessante, irmãos, que aqui, ó, ele tinha todos os documentos, ele fazia ficha, tudo certinho, anotava quem que era o pai, quem que era a mãe, os parentesco, de onde que era, onde que morava, tudo. Olha só que legal, tudo anotadinho. Cartão de identificação, tudo. Nacionalidade, e ele anotava tudo. Ele fazia uma anotação muito exímia. Colocava fotinha, deixava tudo arrumadinho. E aí as crianças eram resgatadas por ele para serem adotadas. E se os pais aparecessem, então elas eram devolvidas. Depois que a guerra acabou, ele perdeu contato com muitas crianças, mas ele tinha guardado todas as documentações delas. Pai biológico, tudo, mãe, enfim, todas essas documentações estavam com ele. E um dia, então, passou muito tempo, né? Em 1988, a BBC, a TV BBC, ela fez um programa que se chama That's Life, significa Isso é a Vida, falava sobre várias experiências, casos, enfim. E aí resolveram contar a vida desse homem nesse programa. Eu quero soltar aqui um videozinho desse programa para vocês verem. Eu quero até pedir que o Rafa, se puder colocar bem baixinho o som, que ele está em inglês, eu vou tentar mostrar aqui o vídeo. Aqui a apresentadora, ela pegou o livro dele, que ele tinha anotado tudo, né? Todos os nomes, e ficou mostrando ali as pessoas ali em destaque. É uma menina, ela falou assim, apresentadora, senhor Winton, ela está aí do seu lado, essa foi uma menina que o senhor conseguiu salvar. E aí ela estava ali cumprimentando ele, né? Ele ficou até surpreso, ele nem sabia que ela estava ali do lado, era uma criança que ele salvou. Ele ficou bem emocionado. Aí, de repente, uma outra pessoa, ele todo emocionado, né, com isso. E, de repente, eu acho que cortou. Ela pergunta se existia mais alguém que ele tinha salvado. E aí eles pediram que ficasse de pé. Sim, é que eu queria mostrar o vídeo inteiro, não tem ele todo não, né? Acho que cortou muito esse vídeo. Enfim, aí apareceu uma outra do lado dele e ela falou, olha, eu tenho um cartão de identificação aqui também. E eu também fui uma criança que fui salvo pelo... Deixa eu ver aqui o nome dele mesmo. Esqueci. Nicholas. Sr. Nicholas Winton. Eu fui salvo por ele também. E ele abraçou tudo, né? E aí, de repente, a apresentadora falou, olha, gente, mas espera aí. Só por curiosidade, né? Quem mais aqui também foi uma criança salva por esse senhor? E toda a plateia começa a se colocar de pé. Todos eles. Ele salvou mais de 600 crianças. E elas foram adotadas por famílias lá na Inglaterra.
E aí, com a documentação, né, ele tinha tudo. Esse programa chamou todo mundo, então, para fazer essa homenagem para ele. Imagina só o sentimento que ele teve naquele momento. Ver quantas aulas ele se dedicou para fazer o que era certo, né? Essa história é muito fantástica, irmãos. Jesus nos deixa o recado. Cuida do seu próximo. E tudo que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Deus promete isso se a gente fizer a nossa parte, irmãos. Não ficar ajudando da maneira incorreta, né? Nós devemos auxiliar. Esse homem, irmãos, ele não conseguiu salvar com os 5 milhões de judeus que perderam a vida, mas ele salvou aquelas crianças. E a coroa no céu não é somente das pessoas que nós damos por subida, mas são de pessoas que ajudamos com amor, com aquilo que você faz de correto, de justo para com a vida delas. O que você pode contribuir para a salvação do seu irmão? Essa é uma reflexão para a sua vida. Amém. Amém.